Olá, Mari, estamos aqui de volta através do canal. Eu sou Denis Silva e através do canal nós queremos divulgar o nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? Divulgar os trabalhos de composições, certo? Os quais Deus tem me concedido, certo? Tem algumas composições já aí no canal. Se você quiser ver, se inscreva, dê o seu like aí no canal, nos ajuda a divulgar o nosso trabalho, certo? Então, há aí algumas letras, temos mais algumas a colocar para vos apresentar, certo? Para que o nosso trabalho seja divulgado. Meu desejo é ver essas composições sendo cantadas. Então, se alguém se interessar por algum desses trabalhos, entre em contato conosco através do canal, tá ok? No canal você irá encontrar também mensagens bíblicas, mensagens da palavra de Deus. Também você irá ver no canal e irá aprender como dar nó em gravata, certo? Neste momento nós iremos aprender a palavra de Deus, a qual se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 7 e o verso de número capítulo de número 4, perdão, versículo de número 7 ao 16, que diz assim: o título da mensagem ao qual iremos estudar é o Ministério de Apóstolo. Nessa lição, nós iremos ver os dons ministeriais, certo? Iremos estudar acerca dos 5 dons ministeriais, os quais Deus deu aos homens, os quais será o dom de apóstolo, o dom de profeta, o dom de evangelista, o dom de pastor e o dom de doutor. Esses são os 5 dons ministeriais, os quais iremos aprender neste momento. Diz assim, verso de número 7, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, certo? E ele mesmo deu uns para primeiro dom, apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para doutores, certo? Então, iremos aprender qual a finalidade de Deus ele conceder esses dons aos homens, certo? Mas, primeiro, iremos entender, certo? O que quer dizer ministério, o que quer dizer apóstolo, o que quer dizer profeta, o que quer dizer evangelista, o que quer dizer pastor, o que quer dizer doutores na Bíblia, o que quer dizer dom, certo? Bem, a Bíblia, como ela diz que Deus deu dons aos homens, e um dos primeiros dons ministeriais, dos 5 dons ministeriais, foi o dom de apóstolo, certo? O dom de apóstolo que Deus concedeu aos seus servos da igreja. Mas a palavra apóstolo em si quer dizer aquele que foi enviado, aquele que foi mandado. Veja, os 5 dons ministeriais foi para uma finalidade na vida da igreja, para que a igreja chegasse a uma perfeição, que ela chegasse à perfeição do próprio enviador, daquele que o mandou, que foi Cristo. Ou seja, Cristo quer que a sua igreja, o seu povo, ela chegue à perfeição que ele é perfeito, certo? Para representarmos bem a Cristo, temos que procurarmos ser como Cristo. Então Deus, ele para educar a sua igreja, para fortalecer a sua igreja e para fazer com que ela andasse no caminho e no rumo que ele quer, ele fez o quê? Deu dons aos homens para fazer a igreja aquilo que ele quer, para ser a igreja do jeito que ele quer, para representar a igreja assim como ele é. Então, o primeiro dom foi apóstolo, certo? Então, o dom de apóstolo quer dizer enviado, aquele que foi mandado, certo?
O segundo dom foi o dom de profeta. Profeta, ele quer dizer porta-voz de Deus, aquele que recebe a mensagem de Deus para entregar para o povo. Ou seja, primeiro, apóstolo que foi enviado. Agora, o profeta, que é aquele que está educando a igreja, ouvindo a voz de Deus e falando para a igreja. Terceiro, evangelista. Evangelista quer dizer ensinador e pregador. Qual é a função de ensinador? É ensinar, educar o povo, certo? Para que o povo esteja ciente, para que o povo seja bem aprendizado, certo? Para que o povo chegue ao conhecimento padrão necessário que Cristo exige. Então, ele primeiro manda os apóstolos, ele envia para o quê? Para levar a sua palavra. Depois ele manda os profetas, certo? Para que os profetas? Para falar aquilo que ele quer falar para o povo. E em terceiro, ele envia o que? Os evangelistas, para que ensinar ao povo, educar o povo, lecionar, transmitir a palavra, certo? E pregar a palavra. Em quarto, o pastor. Quem é o pastor? O pastor foi para guardar o rebanho, ou seja, ele mandou apóstolo para pregar o evangelho, mandou o profeta para falar ao povo, mandou o evangelista para ensinar, e agora ele se preocupa com o quê? Com o pastor. O pastor para o que? Juntar o rebanho, para unificar o rebanho qual ele foi, entendeu, evangelizado. E por último, ele dá os dons de doutor, que quer dizer o que? Mestre e professor, que vai estar educando o povo, que vai estar ensinando o povo, que vai estar transmitindo a palavra de Deus ao povo, de modo que o povo venha a ser conhecedor, certo? Aí a gente vamos encontrar referência desses cinco dons lá em Mateus, capítulo 22, versos 35, lá em Lucas, capítulo 10, versos 25, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 34, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 7, lá em 2 Timóteo, capítulo 1 e versos 11, e lá em Titos, capítulo 3, verso de número 13, certo, amado? Então, a gente aprendemos aí os cinco dons ministeriais, que são os dons de quê? De trabalho, certo? Para exercer funções trabalhistas na igreja. Aí a gente aqui em cima a gente colocamos o objetivo geral dos cinco dons: desenvolver o caráter, certo? O caráter cristão. Então esses cinco dons, a finalidade deles é desenvolver na igreja um caráter, entendeu? Uma pessoa de caráter ou que tem caráter, ela é conhecido pelo quê? Pelo seu caráter. Cristo, ele é conhecido pelo seu caráter, certo? E o caráter de cada indivíduo, ele condiz com o seu comportamento, com a sua ação, ações e atitude, certo? E reações. Então, Cristo, ele foi conhecido pelo seu caráter. E até hoje, o caráter de Cristo, ele é o único caráter, certo? Imutável, que nunca sofreu nenhuma adulteração, que nunca sofreu mudança alguma. Mas o ser humano, como ele é dotado de várias personalidades, Cristo se preocupou com o quê? Com a formação do caráter do ser humano, de princípio do caráter da sua igreja, para que o caráter da igreja ele venha condizer com o mesmo caráter de Cristo, ou seja, Cristo diz que é para a gente andar na luz, porque ele é luz. Ele diz que é para a gente ser o sal da terra, porque ele é sal. Então, ou seja, a Bíblia, ela nos ensina que Cristo é santo. Então, um dos caráteres da igreja, certo? É que sejamos o que? Santos, tá ok? Então, vamos adiante. O que é caráter? Caráter é um conjunto de características e traços que identifica,
certo? E aí, se alguém tem um caráter e outro alguém tem outro caráter, então essas duas pessoas, cada uma vai ser conhecida pela sua personalidade, através do caráter que cada uma tem. Ou seja, através do caráter que um indivíduo tem, alguém vai contar ou vai falar a sua personalidade, vai dizer quem ele é pelo caráter que ele demonstra. Ou seja, até porque caráter é a forma de identificar a pessoa. Ou seja, alguém vai identificar alguém pelo caráter. Alguém pergunta por alguma pessoa e alguém vai perguntar, fulano é assim, assim, e vai contar alguns traços deles. Então ela está identificando o caráter dele, certo? Aí, primeiro, o que é que identifica um caráter? Uma pessoa que tem caráter. É uma pessoa, pelo menos um caráter positivo, certo? Cristão, de um homem de Deus, é uma pessoa que, primeiro, tem uma boa maneira de agir, certo? Segundo, uma boa maneira de reagir. Terceiro, é uma pessoa que tem qualidade moral, certo? Quarto, é uma pessoa de boa atitude, certo? Quinto, é uma pessoa de boa conduta, certo? Sexto, é um cidadão honesto, certo? Sexto, é um cidadão de bom temperamento, tá ok? Em oitavo lugar, é uma pessoa correta, certo? Em nono lugar, é uma pessoa digna, tá ok? Em décimo lugar, uma pessoa admirável ou admirada por aqueles que o vê ou que o conhecem, certo? E em décimo primeiro lugar, é uma pessoa amigável, ou seja, o caráter cristão que Cristo ele quer para a igreja é caráter desses que identifica a boa conduta do indivíduo, tá ok?